Também. Para poder estar encontrando o porquê, né? Porque essa relação muitas vezes é estabelecida lá na infância. Né? E não tem acesso tão fácil a essas informações, assim, a entender o porquê que se faz, né? Porque a partir do momento que você entende o porquê que você tem determinados tipos de reação, você consegue começar a estruturar estratégias, né? Para poder lidar com isso. A nutrição, ela vem para ajudar em alguns quesitos, como, por exemplo, organização, que evitaria, por exemplo, uma compulsão, ou, né? Mas isso sozinho não vai resolver. Você tem que ir na causa. É a parte emocional, né? Que está incluída nisso. E você elencou aqui, Aline, alguns sinais, né, de alerta que a pessoa pode observar aí nessa questão da seletividade alimentar, que uma delas é refeições prolongadas, né? Ah, sim. Então, geralmente, em média, 20 minutos é uma refeição considerada como um tempo normal, de 20 a 30. Tem criança que às vezes fica 1 hora para comer. Então, tá tendo alguma dificuldade nessa alimentação, algum problema que está acontecendo, que é um sinalzinho de alerta para a gente poder estar buscando aí o motivo. Também a recusa alimentar, né? De pelo menos aí há um mês a criança está ali recusando. Sim, sim. Muitas vezes, até acontece muito frequente, assim, no trauma alimentar, por exemplo. Internou no hospital e a partir daquela data saiu comendo só X alimentos, né? Então, a gente vê que realmente, assim, a recusa alimentar, pelo menos um mês, porque é até pouco, né, se a gente for ver, mas pelo menos é um parâmetro para a gente ter de tempo, porque às vezes a criança é normal, né? Nem a gente quer comer a mesma coisa todo dia, né? Arroz e feijão todo dia, ninguém merece. Né? Nem tá disposto a comer sempre tudo a mesma coisa, mas a gente precisa que essa recusa ela seja um pouco mais constante. Né, para poder tá vendo realmente se tem algum impacto nessa questão nutricional, né, na disponibilidade de nutrientes para a criança. Também, né, refeições estressantes. Isso. É aquela refeição que a mãe nem quer que chegue o horário do almoço, né? Que já sabe que vai ser uma luta, Pé de guerra, né? Vai ter uma guerra. Comeres noturnos na infância. Isso. Então é aquela criança que durante o dia come pouca comida ou pouco do que é oferecido e o próprio corpo, né, faz com que acorde de madrugada para comer. Então, o comer noturno não é algo que é adequado. Passou do período de amamentação de 6 meses, a gente já tem uma tendência a diminuir esses acordares noturnos, né, para mamada. A partir de 1 ano, isso já não seria algo que seria adequado aí para a gente ter na alimentação. Qual seria ali o ideal para o nosso jantar ali? Qual que seria o limite ali do jantar? Da alimentação noturna, horário. Qual que seria um horário ideal? Porque fala-se muito também, né? Comer muito tarde não é legal. A digestão ela fica um pouco mais lenta, até porque a gente tem um fluxo de sanguíneo menor, porque a gente está movimentando menos. Então, quando você come de manhã, você tem uma movimentação e um gasto energético. Sim. Né? Além disso, a gente tem toda uma alteração em questão de glicemia, do açúcar no sangue durante a noite. Né? Porque você come uma quantidade de alimentos, você aumenta a sua glicemia e depois, durante o sono, você tem uma redução do gasto energético. Então, a tendência a ter uma glicemia um pouco mais elevada noturna vai estar atrapalhando, inclusive, o seu sono. Né? A qualidade do sono, e daí repercute no dia seguinte, né? Aquele que está sempre cansado. Né? E do ponto de repente naturalista, também acredito que outras questões também tenham adicionais aí, né? O Ayurveda, eu acho muito interessante isso. Eles falam que o certo é a gente levantar com o sol e deitar com o sol, né? Hoje em dia, ninguém faz isso. Mas que o horário da gente comer é até o sol se pôr. Então, lá para umas 6 e pouco da tarde, seria o certo. Mas como hoje em dia não é possível, né? 6 e pouco, tem gente que nem saiu do trabalho ainda, né? Diz até no máximo umas 8 da noite, assim, para conseguir fazer uma digestão legal e você deitar e não ficar com refluxo, enfim. Interior, né? Quando você vai para o interior, esses hábitos acostumam ser... Eu tenho parentes, né, no interior da Bahia, então lá é meio-dia em ponto, é o almoço,
6 horas. Eu almoço 11h30, eu tô morrendo de fome almoçando. 18 horas ali já tá acontecendo a janta, né? A janta já tá pronta, então tudo acontece muito cedo. E tem uma questão também que tem gente que acorda muito tarde e às vezes troca o almoço pelo café da manhã. Sim. Também é uma outra questão, né, Aline? Como que pode ver isso? A pessoa, se ela acordou ali meio-dia, sei lá, 1h, o ideal é ela já partir para a refeição de almoço, ou isso dela trocar ali, vou tomar um café agora, eu almoço lá, sei lá, para 3 da tarde. Então, acontece uma desregulação, né, eu acho. É tudo uma questão de frequência, né? Até assim, para não desestimular, né, todas aquelas questões que eu falei dos alimentos, o que é melhor ou pior, não existe algo assim engessado, né? A alimentação saudável não é uma alimentação saudável, não tem que ser só para o corpo, é corpo e mente. Então, o que a gente precisa pensar é alimentos que não fazem bem, teoricamente, para o corpo, é comer em menor quantidade, com menos frequência, mas não é deixar de comer. Então, eu gosto do cafezinho expresso, mesmo que ele não seja melhor do que o cafezinho coado, mas que eu tome uma quantidade pequena por dia, né? Não exagere nas quantidades. Tudo que é em excesso é ruim, né? Tudo em excesso é ruim. Então, realmente a gente tem que pensar que essa alimentação ela tem que ser estruturada, né? Então, se caso, por exemplo, a pessoa trabalha, é um trabalhador noturno, né? Em que todos os dias vai dormir 6 horas da manhã, como é que eu vou falar para ele acordar toda vez às 7 e tomar café, né? Tomar café. Então, assim, se é algo que é contínuo, a gente vai ter que estudar o quanto essa pessoa está fazendo as refeições, quais estão sendo as alterações para poder eu orientar, café da manhã ou almoço. Mas se é uma vez ou outra, né, vai de acordo com o que a pessoa está com vontade no momento. Às vezes tem pessoa que acorda, não vai conseguir comer um arroz e feijão, né, porque o estômago não suporta isso. Mas ela está processando, né? Ainda está acordando, ainda está fazendo um download da alma. Download da alma dela ainda está acontecendo. É isso mesmo. Então, mas a gente sabe, por exemplo, que pessoas que trabalham no período noturno, a tendência a aparecer problemas metabólicos são muito maiores, né? Alteração de glicemia e tudo mais, porque o sono vigília, ele é um ciclo que ele regula todo o nosso corpo, né? Vários hormônios são produzidos durante o sono e eles são regulatórios para o nosso organismo. Então, esse ciclo é muito importante. Né? Por isso que a gente fala até para o crescimento, as crianças, é super importante eles não dormir super tarde, né? Tem famílias que às vezes dormem meia-noite, 1h da manhã com a criança, e por impossibilidade e de não organização, talvez, né? Ou de dificuldades mesmo. Criar uma rotina na casa. Criar essa rotina, ou, enfim, tentar o máximo possível, um quanto mais cedo, né? 8h30, 9 horas a criança estiver dormindo, melhor para ela, para desenvolver, para crescimento, para organismo, para todos esses E algo que a gente já fez daqui também, né? Praticar a higiene do sono, de desconectar todos os coisas que te tiram ali, né? Celulares, TVs. Até ter luz no quarto não é bom, né? O certo é deixar no escuro mesmo. Para o corpo entender, produzir melatonina e fazer o ciclo, né? Mais escuro com aquele celularzinho, tá? Aquela luz do celular não rola, hein? O máximo a luz ali de abajur, né? Algo bem sucinto para não ter aí essa... E aquela questão também, o pessoal fala muito, tem que comer de 3 em 3 horas. Isso é válido também, ou é só quando a gente tem fome? Então, existe essa... Não, é que isso é muito contraditório, né? Vai lá e tem que comer de 3 em 3 horas. Mas eu não tô com fome quando tá comendo. Se não tá com fome, não vai comer, né? O que a gente precisa é aprender a escutar o corpo. Sim. Então, 3 horas não mas geralmente é um horário aproximado em que o corpo já fez uma digestão e geralmente se tem uma redução da glicemia que vai gerar fome. Mas o que não pode deixar é passar muito desse horário. Entrar em jejum, então, né? O que acontece? A pessoa às vezes só está tão desconectada do próprio corpo que só sente a fome quando ela está em excesso, que abriria e comeria a geladeira inteira, né? Então, quando começa e gera um estresse também, né, Aline? Começa eu percebo que eu falo, fome, nossa, eu não posso fazer nada com fome, porque me gera um estresse. E não adianta falar, eu sou super controlada, eu vou conseguir comer o que eu tenho que comer mesmo com excesso de fome. Não vai conseguir. Não.
O cérebro, ele quer glicose, ele quer o mais rápido possível, porque aquilo é tido como algo assim prejudicial à vida, né? Um perigo à vida. O cérebro é alimentado de glicose. Então, primeiro vai lá no pão, no doce, no biscoito, porque é isso que aumenta a glicemia mais rápido. Né? E gera prazer também, né? Sim, porque a glicemia aumentou, né? Uma outra questão também que eu já ouvi falar é a questão do café. Falam do limite de horário ali que você tem que tomar café. Muitos falam, até as 3 horas da tarde é o máximo ali que você pode consumir uma xícara de café. Muito tarde também pode interferir ali no seu sono, num monte de coisa. Isso também é válido? Dosar ali os horários de consumir o cafezinho, o famoso cafezinho? Eu não sei, né? Dizem que a cafeína tem ação de umas 8 horas no corpo, né? Então, até umas 2 da tarde, que daí já, mais 8 horas já são 10 da noite. Então, para você ter o seu ciclo de sono regulado, seria bom evitar depois desse horário mesmo, né? Até o almoço, né? Até o almoço ali tá ótimo. Aquele cafezinho depois do almoço para digestão e pronto, né? Porque a cafeína, ela vai estar acelerando, né? Estimulantes, né? Às vezes você já tem uma tendência de... não dormir, né? De ter ali uma insônia. Agora, existem pessoas, por exemplo, que podem tomar café meia-noite que não faz efeito nenhum. Sim, eu já tomei. Eu acho um absurdo. Sim, eu já fiz isso, tomar café à tarde. E não faz efeito nenhum. Ou aquele refrigerante conhecido também, que o pessoal falou também que tira, né? O sono ali. Eu falei, comigo não. Nossa. Não tenho. Eu não. Depende muito de cada organismo. Agora, o quanto tá Mas sendo é bom se ligar, né? Porque a gente não tá sempre o mesmo todo o tempo. E você tá acordando descansado depois, entendeu? Às vezes, você dorme, mas não é um sono reparador. Não é por sono conta leve, da cafeína. Não é aquele sono que chega a sonhar. Diz que quando o sono é bom, quando você sonha. Isso eu já não sei. Aí você já, porque ali você fica, quando você dorme pouco, você não chega nem a sonhar, é tão rápido. Mas, gente, agora, 15 minutos aí quase para as 17 horas, aqui na Rádio Comunitária Heliópolis FM, você que está chegando agora, o nosso Domingo Terapia, hoje estamos aqui com a Aline Mendes, também a Marcela Vale, falando sobre seletividade alimentar, o que isso pode influenciar na sua saúde física e mental, né? As suas preferências ou restrições alimentares, o que você deve comer, o que você tem aí que, às vezes, nem é só restringir totalmente, né? Consumir menos. Citou aqui, a Aline citou do famoso cafezinho, né? O expresso ali, muita gente consome, eu amo café expresso, mas assim, tomar menos, né? Consumir menos, pouca quantidade, alimentos aí que tiveram muitas alterações, a gente citou aqui do leite, né? Leite que a gente consome, aquele leite da caixinha, ou se é o leite, se aquele leite é bom, ou é o leite em pó que é bom, sempre em poucas quantidades, né? A gente dosando, a vida é o equilíbrio, né? Equilibrar aí o que você consome e também ter uma vida equilibrada, né? Uma rotina equilibrada. A Aline citou aqui o livro, né? Que ela teve participação. Então, ao final, aqui ela vai comentar mais um pouco. Quem quiser, tiver interesse, né? Profissionais da área, tiver interesse, a gente depois vai pegar, tirar foto do livro e repostar lá nas nossas redes sociais para você que tiver interesse, que é profissional, que é um guia, né? Um guia para você aí nortear aí sobre a sua atuação no trabalho, né? No seu dia a dia. E aí, o que pode causar a seletividade alimentar? A gente já falou um pouco, mas frisar, né? Chegamos aí ao finalzinho, 15 minutos, então vamos falar o que pode causar essa seletividade. Essa seletividade é na parte orgânica, organicamente falando, né? Pode levar à deficiência de vários nutrientes. Então, a criança que não come nada de leite derivados vai ter um problema em relação à ingestão de cálcio. E daí, talvez ela cresça menos, talvez ela tenha uma osteoporose mais cedo, né, do que os demais adultos. Então, a questão do ferro. Então, se a criança não come nada de leguminosa, não come leguminosa que é feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, né, que tem um pouquinho mais de teor de ferro, não come nada de carne, então a propensão a ter uma anemia muito grande. A anemia a gente sabe que é uma redução de oxigenação do organismo. Então é aquela criança que não vai aprender, repercute em não aprender direito na escola, está sempre com sono, sempre indisposta, né? A gente tem também vitamina do complexo B, né? Principalmente a B12, quando a gente fala de carnes.
e que acaba tendo também uma ação muito importante a nível neurológico. A gente tem a questão da imunidade em si, né? Que